está localizado, né, na parte central do Brasil e tem uma grande importância pela sua biodiversidade, né, conhecido no mundo inteiro pelo seu papel, né, de preservar tanto os recursos, né, hídricos, a sua riqueza cultural, porque guarda vários povos tradicionais naquela região, e o parque está inserido, né, dentro dessa unidade de Cerrado, que é uma das maiores partes ainda que continuam preservadas dentro do estado de Goiás, né, de todo o Cerrado, sua extensão, né. Ele tem essa importância de ser, né, a unidade de conservação, proteção, né, integral do Cerrado, e vai preservar essa grande biodiversidade que a gente vai ver ao longo do trabalho. Esse é um mapa, né, geral da Chapada toda, né, porque as pessoas às vezes confundem, acham que o Parque da Chapada são uma partezinha pequena, né, então ele é 240 mais ou menos, né, 240 mil hectares. Esses pontinhos amarelos, né, são a pesquisa, né, de campo, que eu mais o professor Zé Carlos e o Natan fizemos, né, no parque, onde a gente passou, nós andamos mais de 1000 quilômetros, né, pelo parque. As partes internas, onde não tem pontinhos aí, por causa da questão do relevo movimentado, né, não há acesso a esse parque, né, a gente passa só de diversas rodovias, mas mesmo assim a gente ainda fez um trajeto bem grande, né. Andamos mais ou menos aqui também, que o GPS não pegou, né, que é a Serra do Rio Preto, né, as cachoeiras que estavam de entrada, a gente fez tudo isso, né, em 3 dias nessa pesquisa de campo. Depois de a gente confeccionar todos os mapas, né, no QGIS, a gente pegou esses mapas e foram a campo, né, para a gente colocar em prática, né, solo, relevo, né, a declividade, a geologia, a geomorfologia e o mapa de uso e cobertura do solo. Então a gente confeccionou todos esses mapas primeiros, né, e depois nós fomos a campo, né, fazer essas marcações aí, onde a gente teve a oportunidade de passar por tudo isso aí, durante 3 dias, né. A minha fundamentação teórica, né, baseei muito no Rodrigues, né, que também era o professor, era para estar na banca, mas ele estava viajando, né, ele disse que vai assistir depois. Então, eu baseei mais ou menos, fiz meu trabalho baseado na geocologia de paisagem, né, nas bibliografias dele, né. Aqui, né, as minhas metodologias, né, a fragilidade, né, ela foi baseada em Royce, a vulnerabilidade eu utilizei, né, Crepânio, que a gente fez as adaptações, para o Cerrado, que o trabalho dele é feito voltado para a floresta amazônica, e a gente fez as adaptações, né, para o meu trabalho, que é na Chapada, né. E tudo isso a gente fez, né, participando dos princípios de ecodinâmica, né, do nosso geógrafo Jean Tricart, né. As identificações, né, das fragilidades, das vulnerabilidades ambientais, né, a ecodinâmica de Tricart, né, propôs essas relações aí, no meio físico, biológico, né, permitindo estimar os impactos que determinam, né, as atividades, né, antrópicas do homem nos ambientes que a gente tem. E principalmente, né, determinando aqui para a minha área de estudo, que é o Parque Nacional da Chapada, né. Royce também, né, os trabalhos dele, ele também baseou nas ecodinâmicas de Tricart, né, determinando esse meio, né, instáveis, né, são aqueles meios, né, que o homem interfere na pastagem, na agricultura, que a gente vai ver que na Chapada a gente teve muito pouco dessa intervenção humana aí, que não teve tanta modificação, né, em desmatamento e nem nas atividades econômicas, né, devido à dificuldade que a gente tem de acesso a esse parque. A gente vai ver ao longo da pesquisa que quase a gente não teve esses meios estáveis aí, né, a gente teve mais os estáveis nesse equilíbrio dinâmico aqui da paisagem do parque. Crepani, né, que também eu utilizei na metodologia dele, ele também propôs, né, Royce ele descreve ali pra gente, né, de 1 a 5, né, como muito baixa, baixa, média, alta e muito alta, né. Crepani também determina isso, né, só que um pouquinho de forma diferente, que é de 1 a 3, né, que a gente calcula isso aí, essa vulnerabilidade e estabilidade, né, mas aí a gente fez as adaptações, né, utilizando de 1 a 4, de 1 a 6, até chegar até o 3, para a gente conseguir fazer os mapas, né, e fazer o cruzamento deles para a gente ter a identificação. Eu utilizei, né, a metodologia, primeiro fiz mapas de declividade, né, usando o modelo digital, né, de elevação, os mapas de solo utilizei da Emater, o uso e cobertura usei do Mapa Bioma,
E de precipitações eu usei do World Clean 2021, né? Eu fiz essas reclassificações, né, desses mapas, utilizando os dados, né, de ROIs, de 1 a 5, para classificar isso aí, como é muito baixa, baixa, até chegar na muito alta. Com o cruzamento desses mapas, né, eu peguei o cruzamento da declividade, solo e precipitação para gerar um mapa da fragilidade potencial. Depois de um mapa de fragilidade potencial, eu usei uso e cobertura, que a gente produziu um mapa que é o mapa final da fragilidade emergente. Quando a gente joga, né, o cruzamento do mapa da cobertura, né, vegetal, a gente vai observar a diferença entre esses mapas, porque a cobertura vegetal ela vai dar uma proteção maior para o meio físico ali do parque, por ter solos frágeis, né, solos poucos evoluídos. Quando a gente joga a cobertura vegetal, que a gente tem a savânica, né, campestre e a florestal, desculpa. A gente vai observar que essa fragilidade ela diminui bastante. Quando a gente só tem a declividade, o solo e a precipitação, a gente vai ver que essa fragilidade ela é mais alta, né? Ela vai dar média. Quando eu coloco a cobertura que vai proteger o solo, né? A gente vai ver as diferenças nesse mapa. Para os mapas para o mapa de fragilidade, né, ambiental, que a gente usa, eu usei, né, de Crepani, as características dele, né, que aí a gente já usa 5 variáveis, né, declividade, entra a geologia, solo, a cobertura e a precipitação, né. Eu reclassifiquei eles com os dados de Crepani, né, e tive um mapa final da vulnerabilidade ambiental. Nos meus resultados, né, que foram os mapas que eu falei para vocês que eu produzi, né, eu tenho um mapa de geologia, né, esse mapa de geologia, a principal, né, que a gente tem, que é o grupo Araí com formação Traíras e o grupo Arraias com a formação Traíra. Dá para a gente observar pela legenda, né, que ele vai ter uma maior proporção nesse parque. Quando a gente cruza esse mapa, né, eu faço o cruzamento dele, lá no mapa de vulnerabilidade, tanto de fragilidade, desculpa, da vulnerabilidade, a gente vai ver que essa cobertura do grupo, né, Arraias e do grupo Araí, ele vai dar uma proteção muito grande para o parque, por causa da formação rochosa dele, né. Mais à frente a gente vai ver esse mapa. Esse é o mapa, o resultado do mapa da geomorfologia, né. A gente tem pequenas partes de morros e colinas, né, que vai ficar acima lá no mapa, lá na região de Nova Roma. Nós passamos por aquela região, constatando isso na visita, né, de campo que a gente fez. As zonas, né, de regional de aplainamento, né, que é a maior parte do parque, e temos as zonas de erosão recuante, né, temos com dissecação forte e a dissecação muito forte e forte, que quando a gente for fazer o cruzamento lá, mas no final a gente vai ver que essa dissecação forte, ela vai alterar os resultados, né, para a gente ver que dá uma proteção no ambiente. Aqui no mapa de episometria, né, que a gente tem as maiores elevações do estado de Goiás, né, que ela vai estar concentrada nessa região, né, que é a região da Água do Pouso Alto. Essa região nós cruzamos ela também, é, né, uma região bem bonita e alta, dá para a gente perceber quando a gente está lá. Então essa é a região mais alta, tá? Né? Acima de 1.500, né? Que chega até 1.700 de altitude nessa região aqui na Água do Pouso Alto. Aqui nós temos um mapa de declividade, né? Os tipos de relevo, né? A gente observa que o relevo na Chapada, ele forma bem um mosaico, né? Por causa da movimentação dele. Então a gente vai ter porcentagens assim bem parecidas desse relevo, não vai ter uma diferença tão grande como os outros, né? A gente tem relevo de plano, né, suave, ondulado, um relevo muito forte, um relevo montanhoso, né, ao escarpado. Esse é o mapa, né, do clima da Chapada, né, a gente utilizou de Álvares, né, que é Tchau, que a maior parte, né, do clima da Chapada, que a gente sabe que o clima das savanas, né, eles são climas temperados, né, e úmidos, né, com verão úmido e os invernos secos. A maior parte do clima, né, da Chapada é o adápio, né? Pega umas porções bem menores de altitude, né, que vai interferir nesse clima, né? Essa é a região mais alta do parque. A gente vai observar que o clima é do CW bem,
nessa região aqui também tem uma área que tem as maiores altitudes, né? E em torno dela a gente vai ter o CWA, né? Que é também um clima de savanas. Aqui a gente tem as precipitações, né? A gente observa também no mapa que os volumes de precipitações, né? Que o relevo vai estar sempre interferindo nisso, né? As áreas que são mais altas, a gente vai ter maiores volumes de chuvas anuais, né? Que pode chegar até mais de 1.600, né, milímetros ao ano. As bordas da chapada, né? Ela já vai ter menos precipitações, né? Que é menos de 1.500 ao ano. Se a gente dá uma observada. Então, o relevo ele vai sempre influenciar tanto no clima quanto na questão da chuva, das precipitações anuais, né? Os solos da chapada, né? Mais de 50% dos solos, né? Dá pra gente observar que é o solo, o hábito distrófico, né? Que é esse solo que vai ter sempre essa troca de nutrientes, que é um solo frágil, né? E um solo também que não tem horizonte B, né? Os afloramentos de rocha, então, né? As partes onde a gente vai ter as formações campestres da chapada. E essa área, né, dos argissolos vermelhos aqui são as áreas, né, de maiores altitudes onde vai ter esse solo. Então, a maior parte dela, né, a gente tem uma porcentagem muito pequena do lado do solo vermelho, né, que vai ficar nessa região, é insignificante, né, que deu menos de 0,1. E nesse aqui, o mapa de uso e cobertura do solo, né, eu fiz um mapeamento de 30 anos, de 1990 a 2010. Tá? A gente pode observar que a mudança da vegetação do cerrado na chapada quase não teve mudança nesses períodos de 30 anos. Tá? Esse aqui, ó, era o antigo parque. Né? A gente sabe que o parque, ele, quando foi criado em 1961, ele tinha mais de 600 mil hectares. Então ele passou por diminuições até chegar a 65 mil hectares. Em 2017, né, ele foi reampliado para mais de aproximadamente, né, 241 mil hectares, né, que é toda essa área aqui. Né? Dá uma observada aqui. A gente vê que a mudança da vegetação ela teve uma diferença muito pequena quando a gente joga as porcentagens, né? Não dá nem 1% nesses 30 anos. Né? O que a gente pode observar dessa mudança da vegetação? A questão do relevo. Né? O relevo dificulta, né, o trânsito de máquinas, dificulta a criação de gado, entre outros processos que o homem pode adentrar, né, naquela região. E também lá dentro porque é uma área de proteção. Né? Aqui, eu tenho um mapa de fragilidade potencial, né, que a gente vai entrar agora nas fragilidades. Né? Esse mapa de declividade, como eu falei lá para vocês, a gente vê que o relevo da chapada, ele não tem, né, tantas diferenças abruptas assim, ó, 15, 17, 22 e 23% que chega a muito alta. Né? Quando a gente chega na chapada, a gente observa isso, né, essa movimentação lá. E não dá tanta diferença. Aqui está o mapa inteiro, né, da declividade, muito baixa, baixa, média, alta e muito alta. Né? A fragilidade, né, da precipitação. Então, a gente tem duas médias só de precipitação dentro do parque, né? Uma média e uma alta. Aonde que ocorrem as maiores precipitações? Né? Nas regiões de maiores altitudes, né, do parque, que é essa região aqui. Né? As bordas dela, né, do parque, vai ter uma média bem pequena de precipitação, né? Que ela vai ter entre 69 e parece 30% dessa fragilidade no parque. As classes de solos, né, quando a gente joga os dados de Royce nesse mapa, a gente observa que ele não tem a fragilidade muito baixa. Né? A maior parte dessas fragilidades dele, né, vai ser o cambissolo, que ela tem a fragilidade alta, que dá 67% da área do parque para essa fragilidade. Né? E a maior parte dele por ser 57% de cambissolo, né? E alguns outros solos que têm a fragilidade alta, né? Então tem 67% de fragilidade alta, né, do solo. Aqui a gente tem as fragilidades de luz e cobertura. Essa fragilidade de luz e cobertura eu usei do ano de 2020 para fazer esse mapa solo. E a gente vê, né, que a formação as formações fitofisionômicas, né, ela vai dar essa proteção para o solo. Se a gente olhar a savânica, né, ela vai ter 49% do parque. E
A formação campestre, ela tem uma fragilidade baixa, né, que tem 34%. E junto, né, a formação florestal e savânica, né, ela dá mais de 60% da área do parque. As áreas de pastagem, né, soja, se a gente observar, vai ter muito pouco, né, não dá nem 1% da área do parque. E essas áreas, tanto de pastagem, né, de agricultura, ela dá mais nas bordas do parque, na região, principalmente de Nova Roma, que é essa região mais aqui, ó, afastado do parque, onde as declividades já não são tão, o relevo já não é tão movimentado, né? Aí já tem algumas criações, já tem a introdução da criação de gado, a agricultura em si, né, muito pouco, que a gente não conseguiu passar por nenhuma área de agricultura durante o período de visita nossa. As classes, né, de fragilidade potencial, né? Se eu colocar, para a gente ver a diferença entre elas, né, a gente vai ver que a fragilidade potencial ela é média, né, ela dá 61%. Quando eu jogo o uso e cobertura, né, para fazer esse cruzamento dos mapas, a gente observa que a fragilidade emergente ela já vai ser baixa, com 85% de proteção da área por causa da vegetação, né? Vai proteger o solo, né? Do escoamento, né? Das primeiras chuvas, que não vai fazer levar o solo junto, né? As gotas de chuva vai ser mais amortecida, a raiz vai absorver essa água, né? E aí diminui essa fragilidade, ó. A potencial vai para 65, 61, que é média. Quando eu jogo uso e cobertura, ela já vai para 85. Quando a gente coloca os dois mapas juntos, né? Dá pra gente perceber essa diferença, né? Das fragilidades aqui, ó. Quando eu jogo a cobertura por cima dele, essa fragilidade ela vai diminuir aqui, ó. Terminando, né, a nossa fragilidade, vamos aqui na vulnerabilidade. Lá no início, quando eu falei para vocês da geologia, né, da questão da geologia, da formação, né, a gente observa que a maior parte do parque nosso, ela vai ter, a vulnerabilidade dela é baixa, né, devido às rochas que a gente tem de quartz, né, na presença do parque, né, ela não deixa tanto aumentar essa fragilidade aqui. Aqui nós temos as declividades, né. As declividades elas vão ter sempre as 5 características, né? Com a porcentagem, né? Dá pra gente ver que 88% do parque, né? Ele, na geologia, a vulnerabilidade dele é baixa. Quando eu falo da declividade, né? Ela já vai para 15%. As precipitações, como a gente só tem duas classes, né? De baixa e média, nem entra, né? E as outras, né, da geologia, a gente não tem nem a baixa nem a média. Então, a maior parte dele está com a vulnerabilidade baixa. As precipitações, né, que nós já analisamos aqui atrás, né, a gente observa que a gente tem uma área do parque que é 30%, que é a baixa, e 69%, que é a média, né? Sempre, ele vai ser sempre dividido. As áreas mais altas, né, sempre vai ter maiores números de precipitações. E a vulnerabilidade, né, do solo, quando a gente faz com os dados de Crepani, parece um pouco de diferença, né? Ela vai ser mais média e alta. Então, os solos da Chapada, né, eles são sempre frágeis. A gente observa que o mapa de fragilidade e de vulnerabilidade do solo, ele vai estar sempre em alta ou às vezes muito alta, né? Que a fragilidade dele, ó, alta, a gente vai ter 67%. Quando eu olho no mapa, né, é para a gente perceber que essa fragilidade muito alta dele geralmente está onde o relevo, né, a gente tem as maiores altitudes do parque. Isso influencia. A cobertura também, né? A cobertura vegetal, na vulnerabilidade, né, ela está média. A gente observou que na fragilidade ela é menos, né? E a classe ambiental, quando eu falo da vulnerabilidade ambiental, nós temos 82% do parque que é com essa vulnerabilidade, né? A gente tem algumas áreas, né, que é bem onde que o parque era mais preservado, que a gente entra dela como alta. É uma percentagem bem pequena, né, mas a gente ainda tem uma vulnerabilidade bem alta nessa região. As outras regiões, né, que vai de baixa, média, alta a muito alta.
parque, né, como eu já disse, ele é uma unidade de conservação e proteção integral, né, formada por grande parte das rochas, né, da formação Arraias, né, ela pertence ao grupo Araí, né, e ela tem outras, né, que é as formações que são de menores proporções do parque, né, que é a Ticuzal, a Traíras, o Complexo Alma Cavalcante, e as outras chegam a menos de 1%, nem citei, né, o relevo dele, né, vai de plano a escarpado, as declividades variam entre 3%, né, e maiores que 75%, né, o formato climático dele, né, a maior parte é o AW, que é o clima de savana, né, tropical, com as estações sempre demarcadas, né, chuvas em determinados períodos do ano, né, que geralmente vai de setembro a abril, né, e o verão úmido, né, que tem essa chuva, e o inverno nosso é seco, né. Nós temos os outros climas, né, o CWA e o CWB, né, também são climas, né, quentes, né, e chuvosos, mas tem um menor percentual no parque, né. Os principais solos que nós temos no parque, né, o câmbio-solo, que ele pega mais de 67%, né, o neossolo litólico, e a gente tem também pintossolo e os outros solos que são de menores proporção dentro do parque, né. O uso do solo no parque, ele é mais de 99%, ele é uso natural, tá? Porque ele é utilizado para as formações, as fitofisionomias, né? As formações campestre, cavânica e florestal. Quase não se tem uso, né, antrópico dentro do parque, então quase 99% dele a gente diz que é de origem natural o uso dele. A integração, né, da metodologia de fragilidade, né, com esse cruzamento, né, que a gente conseguiu, nós usamos as características, né, com estabilidade muito alta, né, para o uso tanto do solo, né, para as áreas desmatadas, soja, o solo exposto, né, e um relevo fortemente dessecado, né, que isso vai fazer o quê? Causar solos muito frágeis, né, e isso pode causar erosão, né, causar processos erosivos dentro do parque. Como são áreas muito pequenas, né, de menos de 1%, a gente não conseguiu observar nenhum tipo de erosão dentro do parque, durante as nossas visitas onde nós passamos, né, nos barrancos escavados. A análise da distribuição, né, das classes de fragilidade potencial, né, ela mostrou a classe média, né, de fragilidade, que ocupa aí 61% da área do parque. Nessas classes, né, vai predominar solos. Os solos vai ser sempre, né, com fragilidade ou vulnerabilidade, né, muito alta e alta, né, porque os câmbio-solos, né, e os neossolos, né, são solos frágeis. E o predomínio, né, das formações é a campestre savânica, né, elas também, né, vão fazer essa proteção do parque, contribuir para isso, né, para essa fragilidade desse meio. A fragilidade emergente, né, ela é a integração da fragilidade potencial, né, com o cruzamento dos mapas, que eu já expliquei para vocês, né, nós fizemos mapa de liquidez, solo, precipitação, né, depois surgiu o mapa de emergente, né, depois, potencial, no cruzamento dele a gente teve o emergente, que deu essa diferença, né, de quando a gente joga o uso e cobertura, né, a fragilidade dele, né, passa para baixo, né, com 85% desse parque, né. Essas condições, né, estão relacionadas com a cobertura vegetal natural do parque, contribuindo para a estabilidade desse ambiente, né? Então, a estabilidade lá. Assim, né, apesar da geologia e dos tipos de solo da região apresentarem alta fragilidade ou vulnerabilidade, né, a preservação e conservação da região do Cerrado, né, reflete na estabilidade dessa paisagem. E a partir, né, do desenvolvimento, né, com o resultado dessa pesquisa, né, a gente vê e percebe, né, que é uma área que requer cuidados, né, porque ela encontra uma vulnerabilidade entre 1,8 a 2, que é a média, né, que dá 82% da área desse parque, né. Enquanto as classes de vulnerabilidade ambiental, né, que é baixa, mas mesmo assim, né, requer uma atenção para o parque. A fragilidade do solo que a gente nunca pode esquecer, né, que pode causar processos erosivos, né, dentro do parque, desestabilizando ele. Aqui, né, tá 1,5, os dois.
Eu agradeço vocês, né? Uma foto nossa para o trabalho de campo. Não gostei não, né, Dessa? Não. E estou à disposição. Massa.